Que Deus abençoe todos vocês. Hoje eu fui para a igreja e Deus, ele falou comigo através do pastor, né? Porque você que pensa que quando você talvez vá para a igreja, é o homem que fala, não é o homem, é Deus. É através dele falando conosco. Então, eu penso assim, que é Deus falando comigo. Porque sempre quando eu tô meio aflita, o pastor, né, fala coisa que ele não sabe de mim. Então, só quem sabe é Deus. Então, eu penso assim, que é Deus falando comigo, é Deus falando com a gente. Agora, tem gente que não pensa assim, mas, enfim, vai cada uma com sua coisa, mas, assim, foi em Salmos capítulo 91, versículo 1, mas não foi o 1, foi o 5, mas eu quero ler o 1 aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora no versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem uma vida com Deus, aquele que vive pela fé, aquele que tem uma vida com Deus, não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Então, muita gente está preocupada, estão com medo com essa pandemia, não é? E até muitos cristãos, não é? Mas se Deus é com você, Ele não permitirá que nada venha tocar em você. Claro, não é pra gente ter medo, mas também não é, então já que Deus não vai deixar nada de ruim acontecer comigo, então eu não vou usar máscara, então eu não vou respeitar a medida de previdência. Enfim, providência, alguma coisa assim. Enfim, vocês já sabem o que é, não é? Então eu não vou respeitar. Não. Claro que a gente tem que respeitar, pois Deus fala assim, que não tentarás o Senhor, seu Deus. Então Jesus mesmo, quando foi tentado, quando o diabo falou para ele se lançar em uma montanha, foi alguma coisa assim, ele falou que está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Então, claro que você tem que respeitar, mas não ter medo. Não que você não vai usar máscara, não, nada disso. Você tem que usar sim, nós temos que usar sim. Mas não ter medo, porque se Deus é com a gente, quem será contra nós? Então, Deus ele vai te guardar, vai te livrar. Mas para isso, você tem que ter uma vida com Ele. Porque Deus, Ele livra, guarda aqueles que têm uma vida com Ele. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, se você tem uma vida com Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido ou atingida. Então não tenha medo. Lembrando, não que você não vai usar máscara, não, nada disso. Você tem que usar sim, tem que evitar sair de casa, né? Só se for para a igreja ou
se você não pode ir para a igreja, não, você é pessoa de risco e não pode sair de casa, nem para a igreja, nem nada, então não vá. Né? Tem uma vida com Deus, se é o teu caso, que você não pode sair de casa nem para ir para a igreja, porque seu caso é caso de risco, então não significa que a sua fé vai estar de quarentena, não. A gente está de quarentena, mas a nossa fé não pode ficar de quarentena. A nossa vida com Deus não pode ficar de quarentena. Então, se você não pode ir para a igreja, então, porque você é de risco, então tenha uma vida com Deus em casa. Medite na palavra dele. Faça o que você fazia na igreja. E você que diz que crê em Deus, que acredita nele, mas você tem depressão, você tem vazio, então é hora de você, como é que eu posso dizer? Você falar não, você raciocinar. Se você acredita em um Deus tão grande, tão poderoso, que fez tanta coisa no passado, e por que sua vida tá assim? Não é vontade dele, porque ver as pessoas sofrendo não é vontade de Deus. Mas as pessoas sofrem por causa delas mesmas, porque Deus está ali. Deus está aí para guardar, para livrar você, mas isso não adianta se você não tem uma vida com Ele. Você está querendo que Ele livre você, que Ele guarde, e você não faz parte dele? Você não faz a vontade dele? Como assim? Você quer receber, mas não quer dar. Não quer dar a sua vida para Ele. Então não tem como. Então Deus guarda, Deus livra, Deus protege aqueles que têm uma vida com Ele. Então é hora de a gente ter uma vida com Deus. Não só não só agora, mas quando passar tudo isso, quando passar essa pandemia, ter uma vida com Ele, porque Deus é pra gente estar nos momentos difíceis e nos momentos bons também. Então, o que eu quero dizer, né, nesse vídeo é que se você tem uma vida com Ele, se você tiver uma vida com Ele, Deus não deixará nada tocar em você. Se você tem uma vida com Ele, Ele vai te proteger. Se você tem uma vida com Ele, Ele vai te proteger. Mas, claro, por exemplo, então, se eu tenho uma vida com Deus, eu peguei isso, aquela doença tá, então Deus não é comigo, não. Deus, ele permite certa coisa, mas lembre-se, quem coloca a doença não é Deus. Deus não é Deus que coloca a doença, Deus permite, mas quem é o dono da doença é o inimigo, é o diabo. Então Deus permite, entendeu? Então é para você se revoltar. Se você tem uma vida com Deus e pegou isso e tal, você tem que se revoltar. Foi a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus não é ver ninguém doente. Você acha que essa vontade de Deus, ver esse mundo como tá? Ele permitiu. Por quê? Porque, não sei, mas tem muita pra gente se voltar pra Ele. Porque o mundo estava precisando de se voltar para Deus, mas infelizmente nem muitas pessoas estão aproveitando essa chance que Deus está dando. Então, será que você tem aproveitado a chance que Deus está dando a você? Porque essa é uma chance. Talvez você estava afastada dele. Talvez você estava meio acomodada na fé. E agora? Deus está dando essa oportunidade. Que você não está saindo de casa, que você não está tendo escola, que você talvez não está trabalhando. Para você se voltar para Ele. Porque a culpa era de que? Estou ocupada demais. E agora você não tem muito para se preocupar. Muito para se preocupar, não. Para se ocupar. Então pense nisso. É hora de a gente ter uma vida com Ele.
Não só nesse momento, mas quando tudo passar. Porque quando tudo passar, se você aproveitar dessa quarentena e ter uma vida com Deus, e meditar mais na palavra dele, e obedecer mais ele, então a sua fé nessa quarentena vai se renovar, vai estar lá em cima. Então, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus permitir.